Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Home Delivery. Eu gostaria de vos convidar a louvar ao Senhor conosco. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Oh, tu reinas, Senhor. Nós te exaltamos, Deus. Tu reinas sobre a terra e céu, Senhor. Honra, glória, força e poder. 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 Honra, glória, força e poder.
Que o Senhor continue a falar aos vossos corações através da palavra que vem a seguir. Olá, boa noite, o meu nome é Ana Mata e é para mim um enorme privilégio poder estar aqui a partilhar da Palavra de Deus convosco. E antes de mais eu quero agradecer ao pastor André Simões, ao Ministério e ao pastor Nuno pelo convite em poder estar aqui. Obrigada por todo o investimento e também por confiarem em mim para poder partilhar a Palavra de Deus. E um agradecimento especial mesmo ao pastor Nuno por toda a ajuda na preparação daquilo que eu vou partilhar esta noite, pelos seus conhecimentos, pela sua sabedoria. Obrigada mesmo, pastor Nuno, por toda a ajuda. Então, aquilo que eu vou partilhar é sobre a parábola do bom samaritano, uma palavra bem conhecida de todos nós. E nós vamos começar então a ler, e então eu peço para abrirmos as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 10, e vamos ler então a partir do versículo 25, que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E paramos aqui por um pouco. Então, nós vemos que era um doutor da lei, alguém que era conhecedor das Escrituras, ele era um homem cheio de sabedoria, cheio de conhecimento da palavra, e ele queria testar Jesus, que nós vemos logo no primeiro versículo que ele diz que tinha o intuito de pôr Jesus à prova, e ele faz uma pergunta que ele próprio sabia a resposta, mas Jesus, na sua simplicidade, responde do género: Então, mas não és tu que interpretas a lei? Não é esse o teu trabalho? Não é isso que tu fazes? Como é que tu não sabes? Responde tu à pergunta que estás a fazer, que é uma pergunta que tu sabes a resposta. E o doutor da lei, ele responde muito bem, e Jesus valida a sua resposta. Mas este doutor da lei, ele não ficou satisfeito, porque ele tinha outra intenção, ele queria uma novidade, e como isso não aconteceu, ele quis como que justificar-se e faz a tal pergunta fulcral que inicia esta parábola: Quem é o meu próximo? Então nós vamos abordar aqui alguns pontos que Jesus nos ensina com esta parábola sobre a nossa religiosidade, e começa logo neste doutor da lei. Ele tinha muito conhecimento, mas ele pelos vistos não estava a saber aplicar os conhecimentos que tinha em Jesus. Então, como percebeu a intenção e a postura dele, quis ensinar-lhe alguma coisa sobre isto. Então o meu primeiro ponto diz: a religiosidade produz desejo de sermos impressionáveis. Então este doutor da lei parecia que ele queria desafiar Jesus a impressioná-lo. Isto faz-me refletir sobre que às vezes nós também somos assim, nós que já sabemos tudo sobre Deus, que já temos um caminho longo de igreja, crescemos até, como se diz, nos bancos da escola dominical, já sabemos todos os protocolos. Às vezes acabamos por entrar num espírito de arrogância que nos faz querer que Deus nos impressione com coisas novas, talvez com milagres, com pregações mais inovadoras, com acontecimentos mais místicos. E a verdade é que, por vezes, quanto mais conhecimento nós temos sobre religião e mais conhecimento nós temos, mas menos praticabilidade, tornamos-nos mais arrogantes com Deus e, consequentemente, também com o nosso próximo. Nós achamos que Deus precisa de nos impressionar. Mas o nosso foco deve ser em aplicar o conhecimento que temos e não em viver neste anseio constante de novidade da parte de Deus. E Jesus, ele percebeu bem a postura deste doutor da lei, então ele decide confrontá-lo com algo que certamente o ia deixar desconfortável, porque ele ia perceber que sabia muito bem a teoria, ele sabia bem a lei, sabia bem o versículo, como herdar a vida eterna, mas ele não estava a saber aplicar os seus conhecimentos. E então eu vou continuar a ler no versículo 30, que diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo.
Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Então Jesus, para contar esta parábola, ele escolheu dar como ilustração o caminho de Jerusalém até Jericó, porque este era um caminho perigoso, daí a escolha de Jesus. Por vezes este caminho era até chamado de passagem sangrenta, porque era muito comum passarem ladrões, haverem assaltos, haverem agressões e atacarem pessoas. Portanto, aquele caminho não era um caminho normal, era um caminho perigoso. E isto faz-me pensar que talvez tinha sido esse motivo pelo qual o sacerdote e o levita terem passado com pressa. Eles simplesmente iam a seguir caminho, eles viram a pessoa, mas ao invés de pararem e perderem tempo naquele lugar, eles decidiram seguir. E ainda para mais, se estava lá alguém caído e alguém magoado, isso era mais que prova suficiente de que poderiam haver assaltantes por perto, poderiam estar pessoas perigosas por perto, ou então mesmo aquela pessoa que estava ali caída podia ser uma manipulação e uma forma de chegar até eles e ser essa pessoa o perigo. Então haviam muitos riscos para quem passasse naquele caminho. E eu vou ler um versículo que está em Deuteronômio 22:4, que diz: O jumento que é de teu irmão ou o seu boi, não verás caído no caminho e a eles te furtarás. Sem falta, o ajudarás a levantá-lo. Então, se o judeu ele era aconselhado a levantar um animal que estava caído, que estava ferido, quanto mais um ser humano. Portanto, um judeu ele tinha essa obrigatoriedade. E quanto mais, então, um sacerdote e um levita. Isto leva-me a refletir, e isto leva-me também ao meu segundo ponto, que diz: a religiosidade produz desejo de segurança constante. E será que não é assim que acontece também connosco, quando nós deixamos escapar algumas oportunidades, por exemplo, de apresentar Cristo às pessoas que encontramos em alguns caminhos da nossa vida? E na nossa vida a verdade é que a maior forma que nós temos de ajudar alguém é apresentar o nosso Deus, que nos salvou e que nós temos a plena convicção que pode salvar as pessoas que estão perdidas, independentemente dos riscos que isso nos pode trazer. E a verdade é que nós sabemos e atualmente na nossa sociedade os riscos que nós temos de falar e de partilhar sobre os nossos princípios cristãos e sobre Jesus ser a salvação para as nossas almas, isso acarreta riscos de perdermos amizades, de sermos ridicularizados, de sermos confrontados e não sabermos responder, de sermos incompreendidos, excluídos num grupo social. Mas nós, enquanto cristãos, nós devemos estar dispostos a pagar esse preço, a seguir esses riscos e esses perigos. E o caminho vai sempre trazer-nos desafios. Mas a verdade é que não é suposto nós passarmos à pressa e nós ignorarmos as pessoas que estão caídas à nossa beira. E isso acontece muitas vezes porque nós temos medo de arriscar. Nós preferimos ignorar a oportunidade sem pensar nas consequências. Nós ficamos no nosso lugar, como ouvimos tantas vezes, na nossa zona de conforto. E eu aproveito para partilhar uma ilustração, por exemplo, no mundo da medicina, e alguns sabem que eu sou enfermeira. Nós, quando encontramos alguém morto em paragem cardiorrespiratória, nós devemos de imediato iniciar a reanimação. Nós chamamos o suporte básico de vida, as compressões torácicas e chamar de imediato a ajuda especializada. Mas eu realço isto de se chamar um procedimento que é suporte básico de vida. Básico não no sentido de ser simples ou de ser algo que não é tão importante, mas sim no sentido de ser algo fundamental para salvar a vida da pessoa. A verdade é que enquanto nós estamos ali a fazer aquelas manobras cardíacas e aquelas massagens ao coração, esse dá muito mais probabilidade de salvar a vida dessa pessoa. E é assim também no mundo espiritual. Nós encontramos pessoas sem vida, sem esperança, e nós devemos ter esta urgência de parar e de transmitir o fundamental para o coração da pessoa ganhar a verdadeira vida. Então nós devemos valorizar mais a vida do outro do que a segurança que podemos ter nos caminhos que fazemos. Segurança de confortos que impedem que o reino de Deus cresça. E eu vou continuar então a ler, eu vou só refletir, dizer novamente os pontos para voltarmos um pouquinho atrás para não esquecermos. Primeiro ponto, a religiosidade produz desejo de sermos impressionáveis, e o ponto 2, a religiosidade produz desejo de segurança constante. Então vamos ler agora então do versículo 33 ao 35, que diz: Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se
Pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se de alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, alguma coisa que eu tive a refletir também com o pastor Nuno, e que ele com o seu conhecimento e com a sua sabedoria também me elucidou, porque é que Jesus ele escolheu um samaritano para contar esta parábola? Podia ter sido uma outra pessoa qualquer que simplesmente viu aquela pessoa e decidiu parar e ajudar e ser de bênção para a vida daquela pessoa, mas Jesus quis especificar o bom samaritano, o samaritano. E então, para dar algum contexto, o samaritano era um habitante de Samaria, e os judeus não os aceitavam como verdadeiros judeus. No Antigo Testamento nós percebemos que o povo de Deus ele era unificado, era um só povo, mas houve uma rebelião que fez com que o povo se separasse. E nós ficámos com o povo com 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. E o reino de Judá continuou a adorar a Deus em Jerusalém, mas o reino de Israel, como se separou, a sua capital era Samaria e eles adoravam a Deus em Samaria. Mas o reino de Israel acabou por ser feito escravo na Babilónia e acabaram por se misturar. Então deixou de ser um povo puro e os samaritanos acabaram então por se tornar mestiços, porque misturaram-se com os gentios. Então por este motivo os judeus odiavam os samaritanos. E um exemplo disso também nós podemos ler em João, no capítulo 8, no versículo 48, que diz: Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demónio? Então os judeus eles estavam a falar com Jesus e não acreditavam naquilo que ele dizia, não acreditavam que ele era o Filho de Deus, então ele era um herege. E então a palavra samaritano definia isso mesmo, ser um herege, ser alguém que não vem de Deus. Então dizer que alguém é samaritano é uma forma de insulto. O facto de ser um samaritano a ajudar nesta parábola, então é algo escandaloso. Aqueles judeus que estavam a ouvir Jesus a contar deviam estar escandalizados por ser o samaritano a fazer o que estava certo e não o sacerdote. O sacerdote era o homem que tinha direitos e deveres no templo, que partilhava a palavra de Deus, e mesmo o levita, que era aquele que auxiliava o sacerdote. Então eles sim deviam ser os mais misericordiosos, os mais amáveis. Foram os que não pararam. E a verdade é que o samaritano, a pessoa mais improvável, que é mais mal vista, foi aquela que agiu corretamente. E isto leva-me ao meu terceiro ponto, que diz: a religiosidade produz preconceito. Preconceito mais conceito, ou seja, uma ideia ou um conceito formado antecipadamente e sem fundamento. Então o nosso preconceito muitas vezes faz com que percamos oportunidades de investir no que é eterno, no reino de Deus, e de crescermos enquanto cristãos. Por exemplo, o facto de nós não falarmos de Deus a alguém que não conhece Deus, simplesmente porque achamos que não vale a pena, que esta pessoa não vale a pena, ela nunca vai aceitar Deus, pela conversa dela, ela nunca vai aceitar Jesus, portanto eu nem vou perder o meu tempo a entrar nesta discussão. Mas pode ser que, por exemplo, alguém que se converteu há uma semana vá falar com essa pessoa, fale de Deus com tanta paixão que essa pessoa acaba por se converter. E que escandaloso e que tragédia isso é para nós. Nós deixamos escapar oportunidades por preconceitos. E Deus ensina-nos que o mais improvável aos nossos olhos, neste caso o samaritano, aos olhos dos judeus, pode fazer acontecer aquilo que nós não fazemos. E quem é que perde? Somos só nós, os supostos doutores da lei, que sabemos responder a tudo. Então muitas vezes nós vemos a vida a partir de preconceitos. Então não é o facto de sermos judeus, de sermos samaritanos, de sermos mais velhos ou mais novos, falarmos melhor ou pior, virmos de uma família com mais capacidade económica ou menos capacidade económica. Não é isso que faz de nós melhores ou piores cristãos. Eu posso dar o exemplo, eu enquanto enfermeira, eu tenho de tratar de igual forma uma pessoa que é banqueira ou um pedreiro, por exemplo. Os meus cuidados não podem diferenciar consoante a categoria profissional da pessoa. E eu já trabalhei num hospital privado em que eu era obrigada, entre aspas, a chamar o doente pela sua categoria profissional. Mesmo as famílias o exigiam, senhor engenheiro, senhor doutor, e atualmente eu trabalho num hospital público onde nem me é exigido saber o contexto profissional da pessoa.
mas quando eu sabia quem era a pessoa e a tinha que tratar por senhor doutor, eu não a tratava melhor do que trato os doentes com que lido atualmente. Então nós devemos também trabalhar nisso espiritualmente. Não foi a categoria de ser samaritano que fez com que aquele homem tivesse a má atitude, como por exemplo o sacerdote e o levita tiveram. E foi isso que Jesus também quis ensinar aos judeus e àquele doutor da lei, quando escolheu um samaritano para a personagem principal desta história. E vou ler então o final da passagem no versículo 36, que diz, ainda Jesus a falar: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então é tão interessante que esta história começa com o doutor da lei a perguntar: quem é o meu próximo? E nós achamos que Jesus nos vai responder esta pergunta, mas a parábola termina com Jesus a ensinar que nós devemos ser os próximos dos outros, porque se fosse para responder à pergunta do doutor da lei, o próximo tinha sido a pessoa que estava caída, mas Jesus, ele quer responder que o próximo foi o samaritano, portanto ele é que se aproximou. Isto leva-me ao meu quarto e último ponto, que diz: a religiosidade produz a procura do próximo e não o sermos o próximo. Então nós devemos ser aqueles que estamos perto, que estamos atentos e que padecemos de misericórdia para com os que encontramos no caminho da vida. E eu escrevi assim: por vezes, os que aparentemente estão mais perto de Deus são os que estão mais longe do próximo. Torna-se mais fácil fazer coisas e cumprir requerimentos do que sermos, em todo o tempo, alimento para o próximo. Então que o Senhor, Ele nos ajude a nós sermos discípulos atentos, que vemos o outro e nos aproximamos e levamos alento, e que Ele nos ajude também a aprendermos e a valorizarmos todos, sem preconceitos, e que a religião e o nosso conhecimento das Escrituras e de igreja não nos impeça de crescer e ser bênção na vida de outros, mas antes, pelo contrário, nos leve a muitas vidas perdidas, sedentas de salvação. E o meu desafio é mesmo esse, é que sejamos o próximo de alguém. Deus vos abençoe. Foi um tempo fantástico que tivemos esta noite e agora desafiamos-te a ser generoso. Tens todas as informações aqui em rodapé. Muito obrigada pela tua generosidade. Deus te abençoe.